Oi, eu sou o BKB e o vídeo de hoje é sobre como vencer a timidez. E grande parte da vitória sobre a timidez passa por responder uma simples pergunta que é: não te incomoda o quanto o diabo não te leva a sério? Veja, analise comigo. Quando você acorda, você não é tentado a assaltar joalherias, vender drogas, fazer uma revolução armada. Em outras palavras, para o diabo te afastar do bem, ele não precisa pensar numa tentação muito elaborada. Ele só precisa te deixar tímido. E ele vence. Você poderia ir conversar com aquelas pessoas que parecem ser tão legais e que poderia mudar a sua vida pra sempre, mas você é tímido. Você poderia fazer o sinal da cruz antes de comer no colégio, com isso encorajando outros cristãos a fazer o mesmo e não ter vergonha da própria fé, mas você é tímido. Você poderia ter coragem e ser o líder do grupo e falar na frente de todos, assim as pessoas veriam você de um jeito diferente, edificante, mas você é tímido. No fundo, a timidez tem dois nomes: medo e orgulho. Não me refiro à timidez natural que todos nós temos e que bom que nós temos, mas sim aquela timidez seletiva. Imagina um garoto que é chamado na frente da sala para apresentar um trabalho, então ele diz: não, professora, eu não tô afim, eu não quero. E quando a professora pergunta o porquê, ele responde: é que eu tenho medo de errar, sabe? Veja que mentira, que mentira! Nesse exemplo que eu trago, o garoto não tá com medo de errar, mas sendo que os outros vão pensar do erro dele. Por isso a sua timidez, na verdade, tem outro nome e chama-se orgulho. O garoto, por medo de parecer bobo na frente dos outros, teme que a sua imagem seja manchada na imaginação dos outros. Teme que a grande estátua de ouro que os outros têm na mente deles, que ele construiu, seja destruído. Veja, o garoto não é tímido de fato, só é orgulhoso. Só teme a opinião dos outros, teme o que os outros vão pensar dele. Existe também um outro tipo de timidez, que na verdade não é uma timidez natural, mas um medo excessivo. Em outros casos, a timidez paralisa a pessoa de tal modo que não permite ela de fazer o bem, de fazer uma doação, de perguntar para outra pessoa se ela precisa de ajuda, de conversar com outras pessoas que claramente iriam fazer um bem absurdo. Existe um mundo em que a oportunidade da vida dela passou na frente dela por 15 vezes e por uma boba timidez, ela deixou ir embora. Será que não entende que o diabo não precisa te convencer de fazer o mal? Não. Ele só precisa te impedir de fazer o bem. E ele já venceu. E quando se vence essa timidez, o orgulho, o medo, e se faz o bem de fato, e finalmente se faz o correto, o certo, você não vence só uma batalha psicológica, mas uma batalha para a vida eterna. Quando Nosso Senhor conta aquela parábola dos talentos e diz que um recebeu 5, o outro 3, o outro 1, e o último, ao invés de trabalhar, escondeu o talento na terra, é pra você, nesse momento que lê essa parábola, analisar de fato: caramba, eu não tô fazendo o bem que posso fazer. Eu precisamente não estou fazendo o bem que posso fazer. O bem que Deus quis e permitiu que eu fizesse, eu tô jogando no lixo. Por um medo, por algo tão pequeno, por uma baixeza tão boba. E é aí que o homem deve se questionar: por que não teve essa coragem? Por que sou tão fraco? E novamente, volta ao início da pergunta desse vídeo. Isso não te frustra? Não te revolta? O quão fácil o diabo consegue te manipular com sentimentos?